Imagina só, em plena ditadura militar no Brasil, um time de futebol virou um símbolo de liberdade e de participação. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história da democracia corintiana, um dos movimentos mais incríveis e importantes do esporte brasileiro, que foi muito, mas muito além das 4 linhas. Para a gente entender bem essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa aí, começo dos anos 80. O Brasil ainda vivia sob uma ditadura militar. A censura era pesada, a política era completamente fechada e as pessoas estavam lutando por mais liberdade. O clima era de repressão, sabe? Então, a pergunta que fica é, num ambiente desses, tão controlado, onde é que um movimento pela democracia poderia nascer? Talvez numa universidade? Num sindicato? Quem sabe num movimento de artistas, na clandestinidade? A resposta, por mais inacreditável que pareça, veio do lugar mais popular do país, o futebol. Foi dentro de um dos maiores clubes do Brasil, o Corinthians, que uma coisa totalmente revolucionária começou a acontecer. E o que começou a tomar forma ali foi uma ideia que para a época parecia impossível. Num país que era governado pela força, um time de futebol resolveu experimentar a democracia na sua forma mais pura, mais radical. E olha só que contraste absurdo. Do lado de fora dos portões do clube, o que se via era censura, proibição, poder centralizado. Lá dentro, eles implementaram debates abertos, faixas com mensagens políticas e um sistema onde todo mundo tinha direito a voto. Uma pessoa, um voto. Claro que uma ideia dessas, tão ousada, não ia surgir do nada, né? Ela precisava de gente corajosa para liderar o movimento. E no Corinthians, um grupo de jogadores bem notável assumiu esse papel. Eles se tornaram os verdadeiros rebeldes do gramado. O primeiro nome que vem à mente, claro, é o de Sócrates. Ele era conhecido como doutor, porque era médico formado, acredita? Além de ser o craque do time, ele era o cérebro, a cabeça intelectual por trás de tudo, um jogador completamente diferente. Mas o Sócrates não estava sozinho nessa. Ao lado dele tinha o Vladimir, um veterano do clube, uma grande referência para todo o elenco. Ele sempre foi um grande defensor dos direitos dos jogadores e se tornou uma das vozes mais ativas da democracia corintiana. E para completar esse trio, a gente tinha o Walter Casagrande, o Casão. Ele era o cara jovem, o rebelde, super politizado, que trazia toda aquela energia da juventude tanto para as discussões quanto para o campo de jogo. Só que eles não estavam sozinhos nessa jornada. Tiveram o apoio essencial do diretor de futebol, o Adilson Monteiro Alves. Esse grupo se uniu por uma crença muito poderosa, a de que o futebol podia e devia ser um instrumento de transformação social. Então, essa crença poderosa virou ação de verdade. Mas como é que isso funcionava na prática? Essa história de uma pessoa, um voto dentro de um time de futebol. A proposta era até simples, mas, gente, era profundamente ousada. Tudo seria decidido em conjunto. Para ter uma ideia do tamanho da ruptura, o futebol brasileiro era um ambiente super hierárquico, controlado por cartolas com poder absoluto. E, de repente, o voto do roupeiro passou a valer exatamente o mesmo que o do craque Sócrates. Era algo simplesmente inédito. E o processo em si era bem direto. Primeiro, o debate aberto. Todo mundo podia falar, dar a sua opinião. Depois, vinha a votação, que podia ser secreta ou aberta. E, por fim, a decisão da maioria era soberana. Tinha que ser respeitada e ponto final. E quando eu digo que eles votavam em tudo, era tudo mesmo. Não era só coisinha pequena, não. Ia desde o horário de um treino até decisões super complexas, como a contratação de um jogador novo ou como o dinheiro do clube ia ser gasto. O mais legal é que toda essa autonomia e essa liberdade não ficaram só dentro do clube, sabe? A coisa transbordou, invadiu o campo, as arquibancadas, as ruas. E o mais incrível de tudo, veio acompanhada de muitas vitórias. O time fez questão de mostrar isso para o Brasil inteiro. Estampou essa frase aí nas costas da camisa. Era um recado claro, direto. O mais importante não era só o resultado. Era o processo, os valores que eles defendiam. Era uma declaração política em rede nacional todo domingo. Mas eles foram ainda mais longe. A mensagem mais forte, mais ousada de todas, veio com essa faixa aí. Diretas, já. Exatamente no momento em que o país inteiro estava nas ruas, pedindo por eleições diretas para presidente, o Corinthians abraçou abertamente a maior campanha popular da nossa história recente. Pensa só no cenário.
medo e censura por todo lado, e os jogadores do Corinthians usando a visibilidade imensa do futebol para peitar o governo. Eles subiam em palanques, participavam de comícios, cada jogo se transformava num ato político. Tá, mas, no meio dessa luta política toda, como é que o time se saiu em campo? A resposta está nesse número aqui. 2. O Corinthians foi bicampeão paulista em 1982 e 1983. Quer dizer, essas vitórias foram a prova definitiva, né? O time jogava um futebol lindo, alegre, com muita personalidade. Eles mostraram na prática que um ambiente de liberdade e participação não só era possível, como também podia levar ao sucesso no esporte. Mas, como muitas experiências revolucionárias, a democracia corintiana também teve um fim. As vitórias em campo não garantiram que o movimento durasse para sempre. Só que o seu impacto, esse sim, dura até hoje. O movimento durou cerca de 2 anos. Em 1984, com a saída do Sócrates para o futebol italiano e algumas mudanças na diretoria do clube, a experiência chegou ao fim. Mas a semente, essa, já tinha sido plantada, entende? E no fim das contas, esse é o grande legado. A democracia corintiana provou que um time de futebol pode ser muito, mas muito mais do que apenas um time. Pode ser um palco para o debate, um motor de mudanças e um verdadeiro símbolo de esperança. Isso tudo faz a gente pensar, né? Se um campo de futebol, no meio de uma ditadura, pôde se transformar num laboratório para a democracia, onde mais, em lugares que a gente talvez nem imagine, grandes ideias de transformação podem estar surgindo agora mesmo.